eu já tinha feito alguns trabalhos com o Magrão, que é roteirista também, mas que é músico, assim, tipo, por excelência, bom, enfim, ator, artista. E a gente acabou de fazer um filme super bacana, baseado numa obra do Machado de Assis. E aí eu falei, Magrão, bora lá, vamos, sei lá, se é Machado, sei lá quem que é, o que você acha? Tem a manha de fazer o roteiro em 1 mês e meio, eu tinha que fazer o roteiro, e a gente ainda tinha que achar toda a equipe que topasse e tal. E aí, eu acho que daí eu fui, deu sorte, assim, nesse sentido de botar o Magrão com o Maurício, porque o Magrão topou, e aí o filho dele sugeriu, falou, vamos fazer em cima de uma obra do Drauzio, porque o Magrão tem uma relação super forte com o Drauzio. Enfim, e eles fizeram em cima de uma crônica, que era pequena, que era um curta, né? Mas aí eles aprofundaram e tal. E aí eu falei, bom, e agora tem que chamar um diretor, porque o Magrão não é o diretor, assim. Quem é que podia ser a pessoa? E aí eu tinha tido uma experiência super legal com o Maurício num clipe da Zica, que era uma série que a gente produz. E o Maurício tinha esse clipe do Racionais MC, que é super underground. Eu falei, eles vão se dar muito bem. Né? E aí apresentei um para o outro e foi super legal, assim. Enfim, né? E aí a gente ganhou o edital, aí foi muito legal também. Porque aí a gente ganhou, né? Não, aí eu fui com o Maurício, a gente foi fazer o pitching lá na TV Brasil, e tinha uma história que a gente ia ganhar uma semana em Portugal, que na verdade ia ser o Sérgio, que é o dono da produtora e o produtor mesmo, eu sou produtora executiva, mais a parte de documentação e tal. E que a gente, enfim, se ganhasse, ia passar uma semana em Portugal fazendo esse super intercâmbio com todos os países da língua portuguesa. E daí, só que o Maurício não ia poder, porque ele ia começar a filmar Carrossel. E a gente não podia contar para os caras que não ia poder. Então a gente queria ganhar e passar por cima dessa questão. E aí a gente, bora lá. Foi muito legal, né? Foi. Quer dizer, eu não fui para Portugal, né? Mas eu fui, né? Que ótimo. Ganhei uma ginginha. Sobrou para mim. Pena. Pois é. Então, quando a Silvia me chamou, eu achei legal ter esse prazo curto, porque aí você corre mesmo, não pode ficar, né? Você direciona muito. O Theo, que é roteirista, que é meu filho, falou, pô, eu tenho trabalho com o Drauzio há mais de 30 anos, eu fazia um gibi de sacanagem contra a AIDS no Carandiru nos anos 90, no auge da AIDS, na prisão, né? É quando, ao invés do crack, eles tomavam baque na veia e eram infectados, 17% dos 7.700 eram soro positivo, numa época em que ser soro positivo era quase uma sentença de morte. Então foi um trabalho importante o Vira-Lá, que é um gibi de sacanagem, onde o herói era um ex-detento e agia segundo o código dos presos e ajudava os caras e só transava de camisinha. E deu maior pé esse gibi e começou essa parceria com o Drauzio, que vai até hoje. E eu falei, o Theo sugeriu, eu tinha lido essa crônica do Drauzio, chama-se A Felicidade de Margot mesmo, tinha saído na folha dele, na coluna dele na Folha, que agora é domingo, né? Você viu que passou para domingo na coluna dele? Ele estava todo orgulhoso. E aí pintou essa de adaptar, de ter que pegar a personagem central era Margot, que uma profissional da noite que começou a se comportar bem, foi convidada para ser gerente da boate. Quando ela estava comemorando, um policial truculento bateu nela e ela não conseguiu segurar o sangue ruim e esfaqueou o policial e acaba a carreira estável dela, volta, né? Então essa é a crônica original. Quando o pintor desenvolveu, a gente esticou um pouco as características, as histórias de cada personagem para montar essa trama. O que levava o policial a estar tão descontrolado a ponto de bater na Margot e a história pregressa dele, não sei o que e tal. E aí quando pintou o Maurício foi barato. Primeiro que ele topou, me aturou, né, Mauricião? E deu uma condução de direção muito firme, sabe muito o que quer, estava todo mundo muito unido. Foi uma coisa que teve tudo para dar certo. A semana, os 10 dias lá em Óbidos, em Portugal, foi muito interessante. Os caras tipo o Rui Guerra estavam olhando para o roteiro da gente, dando palpite, um roteirista Arthur Ribeiro, português, excelente também da parte teórica, então a gente aprendeu muito, né? Pra vocês terem uma ideia, o tratamento do roteiro que rodou foi o tratamento de número 26, ou seja, a gente escreveu 26 vezes até tirar, pôr mais, né? Colocar mais coisas, tirar, então é interessante também todo o processo, e foi um processo que tinha tudo para dar certo. O Mauricião topou,
convidou o Ferrugem para fazer o vilão, que foi um gol, né? A gente estava acostumado a ver ele bonzinho, né? E daí foi, a própria Teca que faz a Jandira, eu tinha trabalhado com ela na Gota d'Água, uma peça, se eu vou falar, sou velho, em 77. Depois eu reencontrei na estreia era A Hora e a Vez de Augusto Matraga, que ela faz uma personagem, ela vai muito bem, aliás é bom o filme, né? E aí eu falei, puta, você lembra de mim? Puta, cara, quando pintou 2 meses depois para fazer o roteiro, eu falei, essa personagem que é a dona do bar, que vai assumir o crime por amizade, que na verdade é um filme sobre amizade. Eu vou ver se a Teca, que a Teca inclusive canta, se ela topa fazer ninguém, ela topou, né? Então deu tudo certo, né, Maurição? Segue aí. Não, foi um processo muito legal, porque foi um filme de super baixo orçamento, né, Silvio? E aí a gente viu o orçamento e falou, puta, vamos fazer, vamos. Mas como que a gente vai fazer, né? Então a gente montou uma equipe de amigos e de pessoas que estavam a fim de fazer mesmo, né? Atores incríveis que toparam fazer pelo projeto, né? E aqui tem alguns, Maurício, Tchê, Nazaré, o Ferrugem, tantos outros que embarcaram e entraram na tropa, né? E fazer um filme de baixo orçamento é muito legal, porque você realmente você está com pessoas que estão ali que estão afim, né? Não estão ali para ganhar dinheiro, né? Não é um filme comercial na sua essência. Então, na verdade, todo mundo... E a gente montou uma equipe de muitas pessoas que estavam iniciando na carreira. Então tinha a Luísa, que era... Diretora de arte. que ela era assistente de direção de arte, ela estava começando a ser diretora de arte, né? E ela foi diretora de arte. Outras pessoas também que estavam meio que começando na carreira. Enfim, mas a gente montou um time de pessoas afim de fazer, né? Isso foi o mais legal. E foi muito rápido, né? 11 diárias, né? Acho que foi por aí. Não, ainda conseguiu fazer uma menos, né? Foi isso. E é um barato porque foi um filme... Não, foi incrível. Foi rápido. Era uma orquestra, né? Foi muito. Foi um filme de... E é engraçado, né? Eu nunca tinha feito um média-metragem, assim, de ficção, né? Então eu falava com o Magrão, não vai caber. Aí a gente ficava, puta, vamos pensar nesses tempos, né? Mas tá aí, né? Foi triste de não ter ido pro cinema, de não ter... As pessoas não poderem ver tanto, né? Quanto merecia o filme. E passou na TV Brasil 1 ou 2 vezes. A gente passou ano passado num local ali No Centro de Cultura Judaica, né? Isso. E hoje? Então hoje é a primeira vez que a gente viu numa tela maior, por exemplo. A gente nunca tinha visto. Nossa, adorei. Então foi uma sensação diferente, assim. A imagem estava... Aí pintou o lance de fazer a trilha, né? Isso. Trilha sonora, que é interessante. E tem uma coisa que é importante falar, são as animações, né? De que forma que elas entraram no filme. Porque tá no DNA da Sílvia. A Sílvia era uma produtora de animação na sua essência, né? E aí a gente falou, puta, vamos usar isso como diferencial pro filme também, né? E outro filho do Magrão... É nepotismo que chama, que nem eu sabia. Só pus a família, é uma vergonha. Todo mundo ganhou uma grana preta. Cachorro. Até o B.O. o cachorro trabalhou. Sério, show da família. É a pergunta que eu queria fazer. Então aquela música que o Gaspar canta é de autoria de você? Aquela música é engraçada. Ela foi... Talvez há uns 20 anos a gente fez uma campanha focada nas prostitutas de baixa renda da região norte, uma coisa super específica do Ministério da Saúde, para que elas, mesmo que os caras oferecessem mais grana, não transassem sem camisinha. Que é você é profissional do amor. Na época quem gravou foi o Reginaldo Rossi. Você tá vendo? Que Deus o tenha. Que gravou no Vasco de graça e tal, adorou e tal. Ele tomava uísque com o Guaraná e falava, é o Guaraná que não faz mal. E a gente gravou. E quando pintou essa coisa de fazer, precisou esticar um pouco o filme também. A gente precisava ter algumas coisas para dar um pouco de corpo para o filme também. Eu lembrei dessa música e o Francisco Gaspar gravou, ele era fã do Reginaldo, cantou super bem, né? Já sabia. E de uma certa forma teve o lance assim, é uma homenagem ao Dalaudio Varela, no sentido de ser uma crônica dele,
Tem a coisa até do cigarro que a Margot, quando vê o cara cheirar, pede um cigarro e ele fala, parei faz tempo, né? Porque ele foi fumante mesmo, é uma das grandes batalhas. A camisinha foi uma outra grande bandeira dele. Então, de uma certa forma, tinha um pouco do trabalho dele lá, até ele fazer aquela ponta engraçada, né? E na trilha eu quero falar, porque está aqui o Vinícius Porto, que fez a trilha junto comigo, que é da Pesada, um grande músico. E o Pepe Cisneros, também um pianista, e o Cisão Machado. Então, eu só atrapalhei, né? Eu fiquei lá só dando um pouco de errado, os caras tocam muito e tiveram uma visão narrativa, musical super interessante, porque mistura um pouco de bolero, um pouco de rap, um pouco de... né? É isso, é um jeito de contar a história. A gente, quando vê depois de muito tempo, é engraçado porque revê e... a gente sempre não é desassossegado, então será que eu faria aquilo da mesma maneira? Ah, total. Mas isso faz parte... Essa faz parte do artista inconformado, né? Então, a gente tá também, sempre... claro. Mas como foi um processo tão intenso, né? Que a gente tinha um prazo e tudo mais, a gente tinha que fazer escolhas e realizar, né? Não, e o Maurício tocou muito bem isso aí de uma maneira geral, assim, porque tudo foram 10 diárias, para ser 11 diárias foram 10, os atores quebraram tudo, entenderam, deram risada, né? O processo todo foi muito legal, né? Fluiu, né? É um prazer quando tem um trabalho assim que se sente. Teve um trabalho com os atores também que foi muito legal, o Michel, preparação, né? Clarear um pouco de como era cada personagem. Eu falei, vocês têm certeza que esse personagem é do meu tamanho? É isso aí, ele é bravo, ele já causou, ele já matou gente, todo mundo tem medo dele. Então foi um trabalho de desconstrução do personagem dele, assim, trazer o outro lado, né? Que é uma coisa comum nessa cidade, em cidade grande, que são essas pessoas vampiras que controlam um monte de gente, medo, né? Eu achei o filme muito autêntico, então foi muito legal essa relação nossa, de cada personagem, mesmo sendo um filme assim, de construir um personagem, de dar uma coisa densa. Por isso que a gente está falando disso, que o filme tende a ficar grande, a virar um longa, a virar uma série, porque é muito denso, né, o personagem. Não foi uma coisa superficial que a gente faz na esquina, não. Um trabalho bem feito, é um grande prazer fazer parte disso e fazer um personagem tão diferente das coisas que eu faço, né? Mas o Clemente é um presente para rimar. Você lá que é um presente pra gente, foi um barato vê-lo. Ninguém conseguiu te ver antes como um psicopata que você é, né? A Nazaré que psicografa os sermões do Nossa, que ela... né? Ela tem a fé mesmo, é um personagem muito legal, né? O jeito que ela incorpora, né? Incorpora mesmo, ela recebe, psicografa, né? E o cara é um salafrário, filho do tempo. Tem pequenas nuances que o Ferrugem fala. Se você seguir cada um, tem uma historiona por trás de cada um. Interessante, vocês viram, né? Ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, o filme do Chile, né? Eu ia comentar também sobre isso justamente. Que foi uma história de uma atriz trans que fez, a personagem era trans e a atriz é trans, então gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso, já que estamos pós-Oscar. Magrão. Palma, então, na verdade, a Margot original é um travesti, né? E aí a gente meio que pensou em ter essa coisa mais dúbia dos dias de hoje da trans, né? E aí, primeiro pensamento era trabalhar com uma atriz homem, depois com um ator homem, depois a gente pensou numa atriz mulher, e aí a gente foi atrás de trans mesmo. Por conta, enfim, de tudo, ainda mais que tem uma coisa que a Margot tem todo esse sofrimento, que a gente usa muito as animações para contar esse background dela, dos monstros que ela tem que lidar, então a gente pensou, pô, de repente uma pessoa que já traga um pouco disso seria interessante. A gente foi atrás de alguns atores e pintou a Maria Clara, que a gente falou, puta, não tem nem o que pensar, é ela, né? E aí aquela cena final que enfim, que ela mata o Benedito e ela faz xixi de pé, foi uma cena dificílima para ela de fazer, porque ela já não se vê mais como homem, né? De jeito nenhum. A Maria Clara é uma mulher. Não faz mais xixi de pé. Não faz mais xixi de pé.
E aí, tanto que ela não fez a cena. Ela sabia que ia ter essa cena, tudo, a gente tinha preparado uma traquitana para ela fazer, e aí aquela sombra fazendo não é dela. Não podia ter contado, sim? Não podia, eu acho tão interessante, né? É interessante. Não, foi porque a atriz estava já num processo de criação super forte, e essa cena foi uma das últimas cenas que a gente filmou com ela. Acho que foi a última cena que a gente filmou com ela. Então a gente deixou o pior por último mesmo, né? Não sei se foi de propósito ou acabou acontecendo. E ela sabia que ia ter que fazer. Mas aí chegou na hora, ela tinha feito umas cenas fortes antes. Ela falou que não ia fazer. E aí a gente respeitou ela e fomos fazer com o dublê, né? Mas enfim. Mas a opção da sombra, então, foi por esse motivo? Não. A sombra era do roteiro. A sombra era do roteiro, que era... Tanto que a facada na sombra, né? O que antecede na sombra. Ela fez. Eu queria fazer também muito ketchup, sabe assim? Ser uma coisa contada na nuance mesmo, né? Acho que o senhor lá tinha uma pergunta. Eu, diretor e roteirista, tem duas visões, mas acaba se cruzando lá na frente. Depois de muito tempo, vocês disseram que estão vendo numa tela grande. Hoje, depois de muito tempo, como é que vocês estão vendo dizendo, nossa, isso não era para ter feito, isso era para ter feito? Tem o contra e o positivo, vendo depois de grande, depois de muito tempo? Tem distanciamento. Quando você está no meio do tiroteio, você faz o que você consegue. A gente filmou em 2016, né? Começo de 2016. Exato. E é sempre bom ver depois. Bom e às vezes ruim, mas isso aqui move, é isso que ele falou, é a faísca. Tem um provérbio do William Blake que ele fala, a maldição move e a bênção relaxa. Se você se abençoa, você relaxa, beleza, eu sou joia, puta cineasta, puta roteirista, tá joia. Mas se você fala, e ali, puta, aquele diálogo não tá tão bom, ou mesmo na mixagem aqui, os papos que estão dentro da boate, às vezes você não percebe muito o que eles estão falando, e a gente aqui mixou. Sacou? Então tem vários, e aí? Isso tem. Dói na hora que você vê, mas você aprende. O próximo você já vai tomar mais cuidado. A maldição morre. Fica esperto aí, o bobão. Né? Faz parte, isso é da arte. Tem muito. O Woody Allen não assiste os filmes dele, né? Sábio, né? Então tem... E o artista está sempre em construção, a gente está sempre buscando melhorar, sempre buscando evoluir, sempre buscando ver algo que poderia ter feito melhor, né? Isso é uma loucura, mas eu acho que isso é legal do filme, que fica impresso uma época, fica impresso um trabalho feito, sabe? Isso é uma coisa que daqui a 100 anos é um grande valor, independente das pequenas coisas que poderiam ter feito ou não. É lógico que hoje fica mais fácil porque a gente tem essa referência já pronta. Mas enquanto você está fazendo, amanhã a gente pode estar fazendo outro, vai acontecer a mesma coisa, mesmo com toda essa aprendizagem, a gente vai estar tentando imprimir ali no filme aquilo. Então acontece sempre que a gente está buscando melhorar. Estamos no processo, né? É um processo. Mais uma coisinha. Teve no final, né, aplaudiram, mas vocês viram alguma coisa assim, diz, não, isso não era para ter aplaudido, teve isso daí? Porque vocês estavam dizendo que o filme foi maravilhoso, mas aí diz que foi muito curto a verba, que poderia ser melhor o filme. Se fosse fazer hoje, o filme seria bem melhor do que foi agora? Não. O filme foi feito com... que nem a gente falou, o filme foi feito mais do que com dinheiro, foi feito com amor, né? É um filme sobre amizade que foi feito por amigos. Então, acho que assim, hoje eu não teria feito... Claro, olhar e falar, puta, o que eu posso fazer melhor? Faria diferente. Mas olhando assim, não, tá perfeito. É o que a gente quis fazer, tá aí impresso. A questão da amizade ficou. Ficou, pelo menos pra mim. Mais alguma pergunta, gente? Pode deixar. Pode ter uma depois da outra. Eu percebo que foi bem gostoso o processo todo, pelo que vocês estão falando, dá pra perceber isso. Quais foram as dificuldades que vocês tiveram, assim, mais atenuantes? O frio da madeira. O frio da madeira. Foi legal, vai. Eu tive um pouco de dificuldade, assim, de ir mão, sabe assim, porque o texto, você sempre pensa roteiro e diálogo que seja como um ping-pong. E é impossível
que seja igualzinho você pensou no seu filhinho, entendeu? E o Maurício falava, calma, mano, deixa os caras, solta os caras, deixa os caras. Isso entendeu? foi legal. Os caras são ótimos, estão aqui, são ótimos. Então, roteirista sofre, essa é uma questão. Você pensou e aquilo, mesmo na hora do discurso do pastor, é tudo rimado, né? Porque tem um clima meio de literatura de cordel, né? Todo o discurso do pastor. E o cara meio usava uns cafés que cortavam um pouco a métrica e às vezes sacrificava uma rima e eu ficava, ai cacete, sabe? Então eu sofri um pouco com isso. Mas assim, ainda bem, né? Nós jamais de ser besta, de achar que você pode controlar tudo e também só daquele jeito que você pensou, que tem milhares de maneiras de filmar e pessoas envolvidas. Então eu aprendi um monte com isso. É um processo, né? É um processo, né? Foi o meu sofrimentinho, pessoal. O roteirista acompanhar realmente o roteirista acompanhar tá. Não, mas acho que assim, é o grande barato daquilo que a gente fala tanto de cinema. A equipe mesmo. É muito legal. O que me deixou mais emocionado, assim, foi essa coisa que o Maurício falou, o empenho, o profissionalismo, o respeito, até onde ia a função de cada um, ninguém atropelou, ninguém entrou na área de ninguém, embora todo mundo ouvisse todo mundo, sabe? Isso aí foi uma coisa que me emocionava muito no processo, que foi um barato, desde a produção, do Sérgio, da Sílvia, até o Roberto, todo mundo, a gente sentia que tinha aquele brilho no olho e aquele respeito de uma maneira geral. Isso alimenta muito. Dá vontade de fazer outro e outro e outro. Né? Com certeza, se tivesse mais grana, a gente ia ter mais condições, né, de fazer melhor, mas a gente pensou nesse tamanho o filme, né? Acabou sendo isso, né? Ele é muito do tamanho dele. A gente pensou e eu acho que isso acabou imprimindo também um pouco Hein, Silvia? Acho que acabou imprimindo um pouco dessa atmosfera da onde ela trafegava, né? Porque a Margot, ela ficou feliz com nada. Felicidade de Margot, a gente fala que o filme ia chamar ou a felicidade de Margot ou a infelicidade de Benedito. Então a Margot, ela ficou feliz de ser gerente de uma boate de merda, né? Era essa a felicidade dela, das pequenas coisas, mas é isso. De ter uma carteira assinada, né? De ter um emprego fixo, de ter uma escrivaninha, sabe, essas coisas assim. Interessante. Eu já viajei que ela ia casar com o Bruno, o Bruno ia largar a mulher, os dois iam Magrão. Essa é a ideia da série, né? Magrão escreveu a continuação. Tem uma continuação aí da história. Ó. O Clemente com a viúva. Ou não. Nem vou falar. Porque eu cresci ali. Mais uma pergunta? Vocês falaram na questão tempo, que pelo que eu entendi foi um processo rápido para tomar todas as decisões. Mas vocês falaram também 26 versões do roteiro. Como é que isso aconteceu? Foram 26 assim ao longo? Ou teve que, tipo, todo dia mudança? Não, todo dia mudança. Não teve nada. Uma coisa intensa, assim. Não, durante a filmagem, isso tudo foi antes. Foi antes. Começou em outubro. Vambora. Em dezembro, maio a gente filmou, em dezembro. É que assim, você ganha o edital, aí tem processos, né? Que o cara, mais rápido que o cara de Portugal foi nosso orientador, né, do roteiro. Então tem os processos até ele aprovar, até sair o dinheiro para produção, para filmar. Então teve um dinheiro que saiu antes para o processo de roteiro? Foram 4 parcelas. Não, mas a gente só começou a filmar na hora da segunda parcela, terceira. Mas uma coincidência, né? Uma coisa assim. Então, até o roteiro, o cara tinha que meio que aprovar o roteiro. Exatamente. Então foi um dos grandes motivos era para ter uma aprovação. Todas essas também. Por lado sim. O equilíbrio de achar o ideal que vocês queriam. Uma inquietude também, meio, porque virou uma farra também. O Rui Guerra, o Rui Guerra achou, dedinhos vários. E é legal isso no cinema e no roteiro também. Você quer que ninguém dê palpite, escreve um romance, pinta um quadro. Você tem o editor para dar palpite. Só você faz um não, e além do que o roteiro pronto, final, é depois a hora que está editado, né? Então, nesse caso, não caiu nada, eu acho. Não, porque já tinha sido super peneirado. Então, de outubro, que foi o start, até maio, junho, porque estava frio pra cacete, maio, junho, comecinho de junho. Todo esse processo foi de roteiro, de levantar orçamento, de ver quem topava. Quantas semanas para rodar?
2? Menos 11 diárias, 11 diárias, a pauleira. 10, né? 10 diárias. Foram 10, mas eram 11. O pessoal costuma estourar as diárias, mas vocês se anteciparam. Isso é raro. Isso aqui foi, então, foi muito legal. Isso aqui, ó. Só se organizar. Que medo de estourar. Né? Nossa. É só se organizar e tentar ser um pouco mais seguro das coisas. Ainda mais quando não tem dinheiro. Não dá pra ficar inseguros quando não tem dinheiro, daí ferrou. Vocês podem falar o valor? Eram 150 mil euros. 600 então, pau. Foi isso, começou e o euro era 4 pontos não sei o quê. Quase 5. Quase 5, assim. E aí no meio da coisa... Baixou. Acabou com, acho que 3,85, sei lá. Sensacional, né? Porra, toma banho, né? Felicidade de Margot, né? Durou pouco, né? Foda, né? Aí nos portugueses demoraram, né? Pra pagar o último. E aí a burocracia portuguesa. A última teve pós-prestação de contas, mudou tudo. Vamos lá. Pelo menos era em euro, né? Se fosse real. Parabéns pra vocês por não estar permitindo isso, porque esse tipo de filme, telefilme, a gente não tem muitas opções, né? Pra passar, fica preso. Então são lugares como esse que vão poder circular esse filme e outros que devem vir. Eu acho que o formato não é ruim, é interessante pra caramba. Essas produções rápidas são interessantes para todo mundo. Eu acho que tem que ter muito mais e mais espaços como esse para todo mundo ver. O problema é que você cortou o cabelo, né? Então a continuação... Vamos ter que arrumar uma peruca. Cadê o Danilo? Viu? Você cita um poema, né, no meio do filme? Um poema para Ogum. Um poema para Ogum. Porque assim, a noite vai acabar em sangue. Né? O Ogum é o dono da faca. É um pouco como se fosse um presságio. Isso tem muito em coisa grega, né? O álgore, né? Aquele que fala, o bicho vai pegar, né? Entendeu? Então a ideia era pôr um morador de rua, o B.O., o cachorro, e aí ele... ele foi ator, vocês perceberam, né? E ele canta essa bola aí, ó. Tá tendo essa confusão e a noite vai acabar em sangue, em faca especialmente. É como se fosse o Magrão e você e o Tchê fizeram um personagem que passou em alguns lugares, né? Exatamente. Os malacos passearam pelo filme. Fala, Tchê. Foi legal, cara. Depois de ter matado tanta gente no cinema, finalmente tomou a surra. Já tem uma vasta lista aí de assassinato e estupro. Assassinato e estupro. Seu prontuário tá cheio, né? Por causa disso, eu até me dedico mais a estudar o mal, assim, de certa forma, né? Essa coisa da psique humana, por causa disso. Dessa identificação que as pessoas têm relacionada à minha figura e ao personagem maléfico. Tem. Enfim. E, pô, aí com um cara que, meu, esse cara nos anos 80. Então o cinema também me trouxe isso, né? Essa possibilidade de o cara que eu via na caixinha mágica, agora eu tô trabalhando com o cara, né? Assim, pô, caralho, tava frio pra caramba aquele dia, né? Pegou isso na sua mão. E foi tudo que a gente agregou, né, cara? Que tava da cena e tal. Não, aquela cena teve uma particularidade, ó. A falta de grana que aconteceu. O Ferrugem, depois que ele bate no Tchê, ele começa a cantar a música do Roberto Leal. Se ele tivesse grana pra comprar, né? Ele fez a bate-pé. Como que foi? Canta aí. Música é sempre... Qual que é a famosa do... A bate-pé, bate-pé. Bate-pé, porque tava quebrando as coisas, né? Então quando sai eu vou em direção ao carro cantando, bate-pé, bate-pé, bate-pé. Pô, que isso, lindo, né? Depois eu falo, olha, a gente vai tirar. Isso foi triste. Fala um pouco, Nazaré. Fala dessa coisa, dessa psicografia que é legal também. Na hora que eu fui psicografar, né, o seu texto está aí, eu me senti mesmo como se eu estivesse psicografando, entendeu? Eu entrei num clima ali. Você torceu o olho, né? Foi, uma coisa assim que veio mesmo, e eu fui escrevendo rápido, né? E pensando no além, não sei. Foi uma coisa assim muito... Até agora eu não sei. Eu não sei. Até agora. Psicografou mesmo. Cadê a carta, gente? Você psicografou. Sim? Cadê a carta, o papel? Pois é, psicografar. Difícil é ler depois do que ela escreveu.
Não, mas ela teve uma química super legal com o padre, né? Como é que ele chamava? O Alan. Foi muito grande namorado. Ó. O que eu achei bacana é assim, geralmente quando a gente vai fazer uma participação, não tem muito cuidado assim, com o ator. Ou seja, a gente dá um texto, vai lá e faz. E nesse caso não. A gente fez um trabalho na preparação de ator, mesmo com os papéis que tem uma participação menor. E lá na nossa gênese, a gente criando ali, a gente colocou os 2 personagens, que aparecem 2 clientes, né, com ela assim, mais efetivamente, que o outro era muito cafajeste e o meu personagem seria um personagem que seria carinhoso de fato. Sim. Né? Que assim a gente criou lá, né, tem gênese, que o cara até bem sucedido e tal, e que ali ele encontrava o prazer, enfim. Fetiche, né? Fetiche, o que fosse, mas que ficasse claro na relação com ela. Que o Tony era o filho da puta. Que era uma cena só, que era no carro, que é a cena importante, que ele fosse um cara carinhoso com ela, que normalmente não é, né? Então tentamos deixar assim, com esse desenho, né? Mas eu achei muito gostoso isso, né? A gente ter essa preparação, valorizar essas participações que foram de tamanho menor no filme, né? Mas você era muito presente, não, né? presente. Cena forte. Eu estou comparando, muitas vezes a gente vai fazer alguma participação. Você vai e tenta fazer, faz o seu mais próximo possível, você fica natural e vamos embora. E tinha uma construção, isso foi muito importante, tinha uma história na cabeça, né? Tanto é que termina ali, a gente até caqueou um pouco, né? Ficou de falar, não sei se estava no texto de levar ela para a boate, né? De volta, mas enfim. E foi muito legal o trabalho com ela também, assim, uma pessoa fantástica, assim, de jogo de cena, generosidade. E a curiosidade da cena do carro, né? Que não teve corte, né? Você deixou a gente fazer, vai fazer. Depois a gente editou. Deixou. Aí ele ficou ali, sei lá, 10, 15 minutos com a câmera, pra lá, pra cá, com a câmera, né, na mão e tal. Mas foi muito legal, porque não cortou, porque poderia também tirar o orgânico da cena que estava acontecendo. E também não marcou muito, isso não ficou legal pra gente. Não ficou pesado. Né? É engraçado essa cena, que é meio sutil, né? Que a hora que ela tá saindo, ela tá indo em direção a ele no bar, né? Aí o Ferrugem vem. E ele meio que sai meio com medo da coisa, né? Tipo, desistiu, né? Daí ela vai atrás. Porque de repente saca a arma e o cara fala, opa, não vou me meter. E o cara... Imagina que ele não tem confusão, não pode. Não pode. Mas é só, o registro é esse, quer dizer, foi muito legal o preparo, né? E acho que isso somou pro filme que a gente vê, né? E essa questão da cena em si que eu achei também legal, a direção nesse sentido, de não cortar, né? Deixou acontecer. Não ficar tão mecânico, né? Já é mecânico, né? Tentar não ficar tanto. Isso foi muito legal. E engraçado da cena é que a gente filmou o carro, era pra filmar num beco, a gente filmou no meio da rua, uma avenida, né? Se bem que era de madrugada. Mas eu lembro que a gente tava filmando e passou um cara, a gente não tinha segurança pra fechar a rua, passou um cara do lado, ficou olhando. Não deu nada, né? Isso é legal, de baixo orçamento, que rola umas coisas que você não tem controle. Né? A gente precisa de aventura. Gente, tem algo que pode ser útil? Olha lá. Faltou eu comprar aqui, mas... Pois é. A câmera que vocês usaram... Nossa, 300 rápido. Você baixa o orçamento, tem muita cena. Menininha tá aqui, ó. Conseguiu um apoio da Canon, que nos emprestou a câmera e parte das lentes, né? Foram C300 Mark II e algumas Canon Prime, 70-200 série L, 2.8 e algumas lentes do Makino, né, que ele conseguiu emprestado. E a Lens Baby do Maurício. E a Lens Baby do Maurício. Oi? Gravou interno. Foi tudo cartão. De luz? Então, a gente usou essa C300 muito, não só porque a Canon emprestou, né? Mas porque é uma câmera que podia trabalhar com pouca luz, né? Porque o filme realmente é um filme noturno, né? Tem um making off muito bom de baixa luz. Depois você assiste. Tem um que o Roberto fez o making off e também fez cenas adicionais do filme. E aí ele tinha que fazer uns making offs pra Canon. Aí ele chegava no Makino, pro Makino contar, e o Makino não tinha paciência nenhuma. Tímido. Ficou bom, né? E o Roberto fala mais.
Muito engraçado. Eu vou abrir mais para uma pergunta, pode ser? Alguém tem? Mais uma perguntinha? Mas eu não pode falar. Bom, eu não sou da área de cinema. Tem problema. Tem problema? Ótimo. Sou espectador. Eu achei até curioso a colocação da falta de grana, porque eu achei isso verídico. Entendeu? Quer dizer, eu achei. Fiquei surpreso. Né? Assim, tem tantos personagens, várias locações, várias externas, figurinos, né? Quer dizer, situações que me pareciam até que tinha uma certa riqueza, aliás, tem uma certa riqueza que contrastou um pouco com a informação do budget. Né? Então, quer dizer, então, parabéns, vocês conseguiram trabalhar muito bem o pouco. Na verdade, foi um pouco a nossa escolha. Foi um pouco a nossa escolha. Primeiro, a gente tinha uma ideia de fazer uma coisa meio história em quadrinho, no visual. Então, o Maquino, que é o fotógrafo, ele misturou um pouco temperaturas de cor, cores coloridas no meio dos lugares. E a gente buscou locações, lugares que tivesse essa luz natural, assim, que tivesse essa sujeira da cidade, né? Mas no final das contas, pela falta de grana, o filme ele tem, por mais que a gente tentou estetizar um pouco, ele é um pouco documental. Então os lugares realmente tinham que ser ricos, né? Os enquadramentos, um pouco das luzes, mas esse final de sombra. Ele tem um pouco dessa coisa, né? Mas a última intervenção, eu não sei se é com o diretor ou com o roteirista, mas eu achei uma coisa, no final ficou uma coisa meio Nelson Rodrigues. Não, vocês tiveram essa coisa na cabeça? A história do aquele velho safado, foi intencional isso, não? Essa coisa do drama meio cru, bem brasileiro, a gente não consegue se livrar do velho safado. Ainda bem, né? Tem essa coisa mesmo, né? Somos latinos, né? Uma certa sujeira, uma certa perfídia, né? Por assim dizer. Realidade, né? Isso é bem a realidade, né? Essas áreas, as pessoas que vivem assim, acho que é bem real, né? Toda noite pode acontecer alguma coisa ruim, eu acho que... sai pra dar um rolê, né? Só sai pra dar um rolê, né? As coisas estão todas na nossa cara. Só no perímetro. Pessoal, então eu quero encerrar, quero agradecer. Maurício, obrigada pela presença. Obrigada pela troca. Eu quero agradecer ao espaço que é na Galeria Filmes, Capela Filmes. Aqui é uma iniciativa da Arica Filmes, como eu posso dizer, essa mostra, né? A gente já começou tem mais ou menos uns 5 anos, e aqui é o segundo espaço que a gente está fazendo. E a gente consegue organizar mais ou menos a cada 30 dias, 40 dias. A próxima data vai ser dia 12 de abril, que a gente vai ter um filme pela janela, lá em Carolina Leone. E é isso, então eu gostaria de convidar todos para a gente tomar alguma coisinha lá fora e conversar mais sobre o filme. Bora. De forma mais informal, né? Vamos lá.